Eu trouxe para vocês esse vídeo dessa fábrica da Heineken. É uma fábrica que tem quase que 100% do seu processo de envase automatizado. E tudo que a gente vai falar aqui hoje está muito relacionado aos nossos medos. A gente sente um grande medo da tecnologia, é normal, o ser humano vive isso há anos, há décadas. O ser humano sempre teve medo da tecnologia e da mudança. E a gente vai entender exatamente como essas mudanças vão impactar a nossa realidade. Então, convido vocês a pensarem para onde nós vamos. Bom, é muito comum que a gente veja na internet essas notícias alarmantes, né? Existe um fundo de verdade em tudo isso, mas é importante que a gente entenda que, mesmo existindo um fundo de verdade, essas questões todas que a gente está pensando e que a gente está trazendo aqui, elas são extremamente importantes para você pensar no seu futuro. Então, não fique preocupado em perder a sua vaga de emprego, mas sim fique antenado nas realidades e pense no que vai surgir de novas possibilidades e oportunidades para você. Então, alguns empregos vão deixar de existir, mas outros vão surgir, e essa é a questão importante para se tratar aqui. Algumas profissões, por exemplo, já não estão mais existindo, já não existem mais. Cobrador de ônibus, por exemplo. Curitiba, por exemplo, é uma capital que já não tem mais cobrador de ônibus. Outra profissão, por exemplo, o carteiro, ela vai sofrer uma transformação. O carteiro vai mudar o seu papel, ele vai mudar a sua forma de atuação. Então, ao invés dele ser o carteiro que entrega a carta, ele vai ser um profissional que vai fazer encomendas, entregas de encomenda. Então, ele vai mudar a sua profissão. Aqui a gente também tem um outro exemplo, né? Os caixas de banco. É por isso que a gente tem a maior parte dos bancos hoje em dia no formato digital, e esse é o futuro. A gente fala de impressora 3D e a gente pensa sempre naquele personagenzinho, né, da cultura pop. Você imprimir um bonequinho para você colocar na sua exposição ali da sua casa, na sua estante, né? Um bonequinho de Star Wars ou algum bonequinho ali interessante para você. Mas a realidade é que a impressão 3D ela vai muito além do que isso. A gente tem impressão 3D, por exemplo, sendo utilizada na área de gastronomia. Então, existem impressoras 3D, por exemplo, que fazem o que um confeiteiro poderia estar fazendo na impressão 3D faz. Frost, que absurdo. Então, o confeiteiro vai perder o trabalho dele? Negativo. Ele vai precisar fazer um trabalho manual e vai precisar mostrar o valor do trabalho manual que ele faz. Se ele quer cobrar mais caro porque o que ele faz é manual, ele precisa mostrar o valor daquele trabalho dele. Ele precisa mostrar que aquele trabalho dele requer mais atenção e ele é mais dedicado. Ele é um trabalho que traz um resultado diferente da máquina. Porque se a máquina fizer o mesmo trabalho que ele faz, exatamente da mesma forma, não importa se foi manual ou se foi a máquina que fez. O consumidor não vai perceber essa diferença e ele vai querer comprar o mais barato. E o mais barato certamente vai ser uma impressora que faz isso 24 horas por dia. Então, se você é um profissional dessa área, você vai precisar se reinventar e você vai precisar entregar um serviço melhor e um atendimento melhor. Outro ponto interessante, olha ali abaixo, a gente tem um projeto de uma casa, aqui, impressa em concreto. Uma casa sendo impressa em concreto. Esse projeto em parceria com a startup daqui de Brasília, dessa empreendedora, como eu comentei, a Juliana, e também é um projeto que foi desenvolvido, é a primeira casa, inclusive, impressa em concreto do Brasil. Olha só, curioso, primeira casa impressa em concreto do Brasil. Aqui, do outro lado, a gente tem a Nike. A Nike, a grande empresa Nike, desenvolvendo um tênis em impressoras 3D. E aí eu quero trazer um parênteses, já que a gente está falando também de profissões do futuro. Olha que curioso. Imagina que você possa comprar uma impressora 3D e deixar na sua casa. Agora imagina mais. Imagina que alguém no mundo desenvolva um modelo de um tênis 3D e queira vender isso na internet, para que você possa imprimir o tênis na sua casa e para que você possa comprar quantos pares de tênis você quiser. Porque você tem uma fábrica na sua casa, você tem uma impressora 3D para imprimir quantos pares de tênis você quiser. E olha que mercado interessante. Se você tem essa possibilidade do tênis impresso no impressora 3D, você tem a possibilidade de ter um mercado, um marketplace. Então a Nike pode, no futuro, se ela quiser, abrir uma loja virtual e vender modelos de tênis em 3D para você imprimir na tua casa com a sua impressora e ela ganhar dinheiro com isso. E você ainda pode ganhar também sendo um desenvolvedor de tênis 3D para a Nike. Olha que curioso. Ali a gente tem acima ainda, o que a impressora 3D pode fazer, o primeiro barco impresso em uma impressora 3D.
Óbvio, em escala industrial, mas o primeiro barco impresso. Então, até a indústria naval pode sofrer alterações com isso. Os drones podem fazer uma série de coisas interessantes se a gente for pensar. Hoje, por exemplo, com o drone é possível entregar uma pizza para a casa de alguém. O mercado de entregas ele vai mudar. Ao invés de eu pedir um remédio e chegar com um motoboy na minha casa, eu vou pedir um remédio e ele vai ser entregue na minha casa por um drone. Aqui abaixo vocês têm um anúncio sendo feito com drones. Esses drones são programados e esse foi um anúncio de um carro novo, um modelo novo de um carro da Volkswagen que foi lançado na China. Vários drones sincronizados fizeram o lançamento na noite. Então, ao invés de você ter, por exemplo, um outdoor, você tem literalmente o céu como limite para você mostrar o que você quiser. Aqui do outro lado, uma outra questão importante, drones sendo usados na construção civil. Do outro lado ali acima, drones sendo usados na agricultura. Você tem a possibilidade de trabalhar topografia com drones hoje. Você tem a possibilidade de trabalhar com drones na parte de agricultura hoje, agricultura de precisão. Você consegue mapear toda a plantação e identificar onde tem problemas, onde tem falhas na plantação, onde tem problemas na irrigação, onde tem problemas, por exemplo, de pragas, e tratar isso com mais facilidade e rapidez. Esse mapeamento é feito automaticamente, não precisa nem ter ninguém operando. É só programar o drone e ele faz isso tudo de forma automatizada. Essas tecnologias vão fazer surgir uma série de profissões novas, porque você vai precisar de profissionais que entendam disso para poder fazer isso funcionar. E, obviamente, você também vai precisar de pessoas que façam toda a manutenção desses equipamentos, porque senão eles não vão estar funcionando regularmente. Olha o que a gente tem hoje acontecendo. Aqui, começando nesse cantinho aqui, vocês têm uma tecnologia que, se você tem um Android mais recente no seu celular, te desafio a pegar o teu telefone, abrir o Google Maps e buscar aí qualquer endereço próximo da tua casa. Você faz essa busca e você coloca no Google Maps a opção de transporte a pé. Você vai verificar que ele vai habilitar para você uma opçãozinha ali, Live View. Essa opção Live View, se você clicar em cima, ele vai abrir exatamente daquele jeitinho que aparece ali do lado. Ele vai abrir a câmera do seu celular e você vai ter a possibilidade de enxergar o que está na sua frente e ele vai guiar você com setas em realidade aumentada para onde você for. Pensa comigo. O que isso pode mudar no marketing digital? Você está lá numa cidade que você não conhece, fazendo um passeio, andando a pé, e aí está na hora do almoço. Está batendo uma fome, o Google sabe o que você gosta de comer, e aí ele vai e automaticamente reconhece aonde você está pela tua localização e pela imagem. E com o anúncio que alguém pagou, ele vai te indicar, olha, tem uma promoção aqui nesse restaurante a 300 metros de onde você está. Se você for lá, você tem um desconto porque você está próximo. Pronto, aquilo ali é um anúncio pago, e você está sendo guiado para ir para aquele restaurante. Então, se você trabalha com marketing digital, eu acho que você vai precisar também entender um pouquinho mais sobre essa tecnologia para poder trabalhar nessa nova realidade. Uma outra coisa curiosa aqui do lado, realidade aumentada em eventos, em entretenimento. Imagina que você vem na Campus Party, gosta de um palestrante aqui, um grande palestrante está aqui. Ao invés de você ficar esperando terminar a palestra para tirar uma foto com ele, você vai lá num totem e você escolhe lá a pessoa, se posiciona, ela vai virtualmente chegar até você e você vai tirar uma foto com ela. Você faz a pose e tira a foto com ela. Ela vai aparecer na sua foto como se estivesse abraçado com você. Esse totem existe num estádio lá nos Estados Unidos, um estádio de um time de futebol americano, e você consegue chamar o time inteiro para tirar uma foto com você. Do outro lado aqui, esse foi um show que o Justin Bieber fez no metaverso. Todas as pessoas que vocês veem ali estão no metaverso com os seus avatares curtindo o show do Justin Bieber, e se elas gostarem do show, elas não precisam dar um like, elas precisam jogar um coração para ele, literalmente. Elas precisam mandar beijinho para ele e elas estão interagindo com ele. E mais interessante, o Justin Bieber usou um traje de captura de movimento para captar todos os movimentos dele, um microfone, então ele estava literalmente em um estúdio com um traje de captura de movimento, fazendo show para as pessoas no metaverso. E aqui abaixo, você também tem tratamento de fobia. Olha só que curioso. Óculos de realidade virtual. Hoje, você, psicólogo, pode tratar a fobia do seu paciente com a realidade virtual. Imagina que teu paciente tem medo de altura. Tu não vai botar ele no alto de um prédio para tratar a fobia dele. Mas você bota um óculos de realidade virtual nele e faz ele caminhar, faz ele estar no alto de um prédio para entender melhor, para tentar trabalhar essa fobia. A gente tem robôs, como eu falei, da Boston Dynamics. Ali acima você tem o Atlas.
O Atlas é um robô mais avançado hoje da Boston Dynamics. Ele faz parkour, para você ter uma ideia. Ele faz coisas que nós não conseguimos fazer. Ele dança, inclusive. Esse vídeo está lá disponível no canal da Boston Dynamics. Aqui abaixo você tem um software de inteligência artificial para entrevistas. O Midas IT é um software que você vai fazer a entrevista para um computador, para um robô, uma inteligência artificial, e ele vai captar toda a sua entrevista. E ele vai dizer em quais momentos você mentiu, ele vai dizer em quais momentos você ficou nervoso, ele vai dizer em quais momentos você, por exemplo, podia estar omitindo alguma informação, e ele vai entregar um relatório para o avaliador, para o profissional de recursos humanos, para ele fazer toda essa análise e decidir se você vai ou não avançar no processo seletivo. Aqui do outro lado vocês têm a famosa Alexa, só que esse é o serviço da Alexa for Business, Alexa para negócios. A Alexa para negócios é literalmente uma auxiliar, uma assistente administrativa. Ela faz reuniões, agenda reuniões, ela abre apresentações durante as reuniões, ela faz, por exemplo, indicações. Então, às vezes, tem uma pessoa, por exemplo, que está chegando no seu prédio ali e está precisando encontrar uma sala, você vai lá e pergunta para a Alexa, Alexa, onde é que fica a sala de fulano? Ela vai lá e te orienta para você ir para a sala de fulano. Se acabou o papel na impressora, você fala, Alexa, por favor, fala para o pessoal do almoxarifado que acabou o papel na impressora. E aí ela vai lá e comunica o pessoal para eles poderem colocar o papel lá. Então, tudo isso é feito com a Alexa for Business. E ali, acima, a gente também tem uma outra tecnologia super interessante de inteligência artificial, que é o Deepfake. Hoje é possível você fazer uma cena como aquela ali. Nessa série do livro de Boba Fett, esse último episódio, todo o episódio foi feita a participação do personagem do Luke Skywalker, novo, sem a participação do ator Mark Hamill. Ele não gravou uma linha de diálogo de voz e ele não gravou nenhuma das cenas. E tá lá ele fazendo todas as cenas, todas as acrobacias, inclusive falando com a voz dele. Como é que foi possível isso? Inteligência artificial. Hoje, com IoT e Big Data, você consegue ter uma série de possibilidades. Aqui, nesse cantinho aqui acima, muito interessante essa tecnologia. Olha só que legal. Ali você tem um freezer. Só que ao invés de você ter um vidro naquele freezer, você tem só uma tela. Por que não tem um vidro? Por que tem uma tela de LCD? Consome mais energia, é um absurdo isso. É o seguinte, no vidro, se quiser mudar a disposição dos produtos, o que eu tenho que fazer? Abrir a geladeira, tirar os produtos, reorganizar. Na tela, eu reorganizo com um clique. Ou, nesse caso dessa tecnologia, eu não preciso nem clicar. Ela faz isso automaticamente. Ela capta, porque ela tem sensores nessa tela, e ela capta para onde você, o usuário, está olhando. O que você tem na sua mão. Imagina que você chega na frente dessa tela com uma Coca-Cola. Tá? Você está com a Coca-Cola na mão e você está perto do horário da janta. Ela vai perceber que você está com uma Coca na mão, perto do horário da janta, ela vai te recomendar, ao invés do que está lá dentro, ela vai te recomendar, por exemplo, pizzas que tem nos outros freezers. Ela vai te recomendar hambúrgueres prontos. Ela vai te recomendar um lanche para complementar com a Coca-Cola. E ela vai automaticamente mudar aquilo ali com base para onde você está olhando. E ela vai colocar os anúncios corretos, mais indicados para você. Ela faz isso de forma automática. Essa empresa está revolucionando o mercado do varejo. Ali do outro lado a gente tem um vaso sanitário. Aquele vaso ali, ele está sendo desenvolvido por profissionais de Stanford que permite identificar doenças através da urina e das fezes. Então, a urina e as fezes, no vaso, você consegue identificar as doenças e você consegue, dessa forma, indicar tratamentos para a pessoa, indicar procura de determinados médicos, usando o vaso sanitário. Então, até o próprio futuro dos laboratórios, né, vai mudar também, porque eles vão ter que se integrar com essa tecnologia. Quer facilidade maior do que você não precisar sair para fazer um exame? Você conseguir fazer esse exame dentro da sua casa? Então, imagina, você, dono de um laboratório, se você apoiar uma tecnologia como essa, cara, você pode literalmente cobrar exames com preço bem baixinho, bem pequenininho, diariamente na casa do teu usuário. Cara, tu ganha dinheiro 24 horas por dia cobrando exame desse usuário, cobrando mensalidade para ele estar com a saúde em dia. Olha só, cria um pacote de assinatura para ele poder estar com a saúde em dia e conseguir acompanhar a saúde dele. O que é importante você refletir? Que, primeiro,
Eu gosto dessa visão do Gil Jardelli. Gil Jardelli é um futurista, né? E ele fala sempre que a gente não vive uma era de mudanças. Todo mundo fala, a gente vive uma era de mudanças, muita coisa acontecendo. Não, ele fala sempre que a gente não vive uma era de mudanças, que na verdade a gente só vive mais uma mudança de era. Ou seja, primeiro, entenda, sempre aconteceu isso. Tecnologia sempre surgiu, novas profissões sempre surgiram e outras sempre deixaram de existir. E sempre vai acontecer isso. Quanto mais antenado você tiver, mais antecipado no mercado você vai estar. Segundo ponto importante, entenda que, como a gente vive uma era em que tudo sempre vai mudar, se você não mudar junto, você vai ficar para trás. Então, aproveite feiras como essas e visite. Aproveite palestras como essa e reflita, que se você não mudar, você vai ficar para trás. Aí eu trago 2 pontos interessantes, complementando o que o Gil Jardelli traz. Primeiro é que todo mundo sempre fala que a gente vive em uma era em que tem muitas gerações e existe muito conflito entre as gerações. Cara, foca que é uma oportunidade que a gente vive hoje. Cara, hoje a gente tem 5 gerações, às vezes, convivendo junto. É capaz de você que está me ouvindo ter um bisavô. E quantas vezes tu parou para conversar com o teu bisavô? Quantas vezes o seu bisavô parou para entender o que você tem para dizer para ele? Quantas vezes vocês interagiram e trocaram experiências e informações? Se vocês não fizeram isso, vocês estão perdendo uma oportunidade. Sabe por quê? Porque vocês têm a possibilidade de conviver. Vocês têm uma possibilidade que o seu pai não tinha, que seu avô não tinha, e hoje vocês têm. Outro ponto interessante, que a gente sempre foca que a inteligência artificial vai dominar tudo e que, né, como eu falei lá no início, a robótica vai acabar com tudo. A gente não vai viver uma era de inteligência artificial, a gente vai viver uma era de inteligência. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você faz tudo de forma mediana, se você faz tudo de forma simplificada, o que vai acontecer? Você vai ser substituído por uma máquina. Se você só faz o que você é pago para fazer, se você só faz aquilo de forma... O meia-boca, sabe o famoso meia-boca? Você vai ser substituído por uma máquina. Se você se dedicar a ser excelente naquilo que tu faz e ser o melhor sempre naquilo que você faz, máquina nenhuma vai te substituir. E principalmente, se você se preocupar em sempre tratar as pessoas da melhor forma, sempre se preocupar com o lado humano das pessoas. Ter empatia. Ser uma pessoa que se dedica a entregar o melhor para o teu cliente, se preocupar com a experiência do teu cliente, isso vai fazer a diferença sempre.